Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Kelly Abud, sou diretora do Serviço de Fisioterapia do Instituto do Coração. Eu estou aqui com o doutor Daniel Frungilo, que é o nosso colega atuando lá na UTI Clínica, e hoje a gente vai falar sobre fraqueza muscular adquirida na UTI e especificamente sobre um método diagnóstico para ela. Mas a gente pode começar falando sobre o conceito dessa fraqueza muscular adquirida na UTI, né, Daniel? Com certeza. A fraqueza muscular adquirida na UTI nada mais é do que uma condição que pacientes que ficam muito tempo internados, eles vão evoluir ao longo desse período, né? Então, é uma condição que tem influências sistêmicas do próprio sistema do paciente, o fato do imobilismo, não ter uma contração muscular, processos inflamatórios, tudo isso culmina com a fraqueza muscular adquirida na UTI. E qual é a prevalência dessa fraqueza? Todo doente que interna na UTI, ele pode evoluir para essa fraqueza? Ou tem algum impacto, algum desdobramento isso? Como que você descreveria isso em termos de incidência? A fraqueza muscular, Kelly, ela pode chegar até 50% dos pacientes internados em UTI. Gira ali uma média de 25% a 50%. E quanto mais tempo esse paciente vai ficando na UTI, maior é a sua prevalência. Isso vai fazer com que aumente tempo de ventilação mecânica, tempo de internação e até piora de funcionalidade e aumento de mortalidade para esse paciente. Isso é super importante a gente entender os motivos pelos quais a gente tem um paciente com essa fraqueza muscular adquirida na UTI. Até porque a gente precisa diagnosticá-la e a gente tem algumas ferramentas, né? A gente sabe que a ultrassonografia cinesiológica, ela pode nos ajudar a diagnosticar, né? Mas de que forma ela pode fazer isso? É muito legal trazer essa visão da ultrassonografia, que é algo que vem sendo falado, né, nos últimos anos aí, uma ferramenta muito prática, muito fácil de ser usada. Através dela, você consegue avaliar a espessura muscular desse paciente, a variação dessa espessura ao longo do tempo de internação, você consegue avaliar a ecointensidade, que seria um parâmetro de qualidade desse músculo que é possível avaliar pela ultrassonografia, e também ver a sua evolução ao longo do tempo. Então, posicionando bem o seu transdutor do ultrassom sobre o músculo, achando uma janela adequada, você consegue ter essa visão do paciente de como ele está evoluindo dentro da UTI e você ter também uma ferramenta para avaliar a progressão até da sua terapia. Nossa, que interessante, né? A gente está falando de uma ferramenta relativamente barata e até fácil de utilizar, né? Mas em comparação com outros métodos de avaliação, assim, qual que é a vantagem da gente ter ou treinar alguém para fazer uma ultrassonografia? Porque a gente sabe que nem todo mundo sabe fazer. E a gente tem outros métodos diagnósticos para fraqueza muscular adquirida. Então, eu queria que você falasse um pouco aí especificamente que benefício a gente teria em fazer a avaliação por ultrassom além dos outros métodos. A grande vantagem do ultrassom, como você mesmo falou, é uma ferramenta barata. Ela não emite radiação, você não precisa tirar o paciente de dentro da UTI, como, por exemplo, numa tomografia, que você consegue avaliar esse músculo através de uma tomografia, mas você tem que deslocar esse paciente, levar para um outro lugar, tem a emissão de radiação. Já a ultrassonografia, não. Você consegue beira-leito, é barata, e requer, claro, um treinamento da equipe, mas tem um trabalho, eu não vou lembrar direito o autor, mas a gente pode depois deixar para o pessoal aí, que ele correlacionou as imagens de ultrassonografia com a tomografia computadorizada e tem uma forte correlação uma com a outra. Nossa, que bom! Então, quer dizer que a gente tem evidência científica que suporta o uso dessa técnica, né? E você conseguiria citar alguma referência? O que a gente já tem de trabalho, né, relacionado a isso? Muitos trabalhos vêm trazendo grandes resultados, grandes observações a respeito disso. A literatura ela vem crescendo e trazendo a eficácia da ultrassonografia para avaliar a musculatura. Mas eu acho que tem alguns trabalhos que eu considero chave. Por exemplo, o trabalho de Formente em 2019, um pouquinho ali mais para trás, onde ele já traz que algumas reduções, tanto de área de secção transversa, de espessura e ecointensidade, já vão indicar a fraqueza muscular do seu paciente. Então, por exemplo, ele traz no trabalho que o paciente que perde 20% da sua área de secção transversa, do reto femoral,
já é um forte indicativo de que ele vai evoluir com uma fraqueza muscular adquirida na UTI. Junto disso, um pouco mais recente, Fasani, em 2023, na sua revisão sistemática, ele trouxe um dado que preocupou todo mundo que viu esse artigo, que é a perda de 2% ao dia de massa muscular de reto femoral, só de estar dentro da UTI. Então, no primeiro dia de internação dele, ele já está propenso a perder 2%. Ao longo do tempo, isso pode virar um número muito maior, com certeza. E aí vem o dado preocupante. Na primeira semana, para cada 1% de perda de massa muscular desse paciente, ele aumenta em 5% a mortalidade dele, dentro de um período de 60 dias. A gente precisa trabalhar essa musculatura. É muito importante a gente avaliar. E o mais recente que a gente tem agora é de um grupo lá do Japão, capitaneado aí pelo Nabuto Nakanishi. Foi publicado esse ano, em 2024, um valor de cutoff. Então, a gente já tem um valor de cutoff, claro, precisa ainda avaliar para uma população global, certo. Não dá para ser específico, trazer esses valores para a realidade de todo mundo, cabe uma interpretação, mas ele já traz alguns valores do período de internação. Então, eles avaliaram 89 pacientes no primeiro dia de internação. E eles já identificaram que, para homens, a média é de 22,5 milímetros de espessura e, para mulheres, 19 milímetros de espessura. Então, esse é um valor de cutoff. Então, seria o que a gente buscaria com as nossas terapêuticas, com os nossos exercícios, seria a nossa meta a se atingir. A partir dali, 20% a menos já é um indicativo de fraqueza muscular. E para cada 2% que ele perder, vai aumentar a mortalidade dele dentro de um período de uma semana. Então, nós estamos entendendo que nós já avançamos um pouco na evidência científica. Agora, talvez a gente tenha outros desafios, né? E quais seriam os desafios e limitações nesse momento assim, que você enxerga para o uso da ultrassonografia como um critério diagnóstico na terapia intensiva? O mais importante da ultrassonografia é que ela é avaliador dependente. O avaliador tem que ser muito bem treinado. Então, quem tem interesse de seguir avaliando seus pacientes pela ultrassonografia, tem que fazer um curso de capacitação, porque às vezes o pouquinho que você pesa a mão, você já altera a medida principalmente da espessura. Um pouquinho que você inclina o transdutor para um lado ou para o outro, ele altera os brilhos de branco e preto, e isso altera a sua avaliação de ecointensidade. Então, você ter um bom treinamento, uma capacitação, realizar repetidas vezes a ultrassonografia para ganhar prática. O ideal é ter um avaliador mais experiente para treinar esse fisioterapeuta ou essa pessoa que for fazer a ultrassonografia a ter a melhor imagem possível. Eu acho que esse é o maior desafio, ter profissionais capacitados para gerar as imagens de ultrassonografia bem feitas. Porque tem que ser bem feita para ter o resultado que você quer. É um método barato, mas a gente precisa de um treinamento bastante específico aí, desviado, né, ou dirigido para esse tipo de paciente, né? E o equipamento faz diferença, Daniel? Existem especificações técnicas que esse equipamento tem que ter, ou qualquer máquina de ultrassom que a gente colocar na terapia intensiva, ela vai fazer o que a gente espera? Claro que existe superioridade tecnológica, né? Se você tiver um aparelho com uma tecnologia mais avançada de processamento de imagem, essa imagem vai ter um detalhe melhor. Mas, com o tempo, com a prática, a gente já sabe que o aparelho não faz tanta diferença. Tem algumas perspectivas futuras de auxílio de inteligências artificiais para fazer a ultrassonografia. Eu acho que é uma área que ganhou já o seu espaço, e agora ela tem tendência a expandir daqui para frente, até ajuda de avaliação não só de perda de força e de massa, mas triagem de sarcopenia, entre outros acometimentos que podem favorecer esse paciente. Isso talvez diminuísse um pouco o viés interoperador, né? Se a gente tivesse uma inteligência artificial que lidesse com esse tipo de diagnóstico, né? Sim, com certeza. Muito interessante. Eu espero que todo mundo tenha acreditado e gostado aí do uso da ultrassonografia, que a gente já não pode dizer que é uma ferramenta de futuro, a gente está dizendo que é uma ferramenta do presente, né, doutor Daniel? Com certeza. E isso é a principal questão que a gente enfrenta hoje na terapia intensiva, é fazer com que todo mundo tenha o acesso a essas ferramentas do presente.
com algo de adaptações aí para o nosso futuro, né? E quais são as principais recomendações que você daria para esses profissionais de saúde que desejam utilizar a ultrassonografia no seu dia a dia para avaliação da fraqueza muscular adquirida na UTI? Eu acho que a principal recomendação é procurar se capacitar. Não tem como você pegar sem ter um conhecimento, como manipular, como ajustar o aparelho, como posicionar o probe, como definir a janela. Não tem como você fazer isso sozinho. Então tem que estudar, buscar os artigos, ver o que a literatura traz, ir atrás de profissionais mais experientes. Eu ouvi uma frase recentemente que vem martelando na minha cabeça nessa trajetória que eu tenho traçado dentro do uso da ultrassonografia lá na UTI, que é: quem é o expert? O expert nada mais é do que o iniciante que persistiu. Então, é persistência, é fazer, é buscar ajuda de pessoas mais experientes para falar na onde você está errando, aonde você pode melhorar, porque só assim o fisioterapeuta vai ser um expert em ultrassonografia, tanto cinesiológica como pleuropulmonar, como de diafragma, que são todas avaliações possíveis com a ultrassonografia, que o fisioterapeuta ele pode fazer essas imagens, ele pode fazer essas aquisições para ajudar no dia a dia dele e trazer a sua avaliação um pouco mais precisa em respeito do seu paciente. Ótimo. Que bom. Obrigado por estarem com a gente. Esse foi mais um InCore Talks. Obrigada, pessoal. Você ouviu o podcast InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP.